E meu propósito é a palavra. Bem? Então abre sua Bíblia em Mateus capítulo 16 comigo. Eu vou direto para a palavra, depois a gente vai para os cumprimentos. Mateus capítulo 16. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 16. O que Deus falou vai se cumprir. Amém. Versículo 13. Vindo Jesus das regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos, dizendo: quem diz os homens que eu sou? O Filho do Homem sou? Ou o que diz os homens a respeito do Filho do Homem? E eles disseram: alguns dizem que é João, o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outros um dos profetas. Disse-lhe ele: mas vós, quem diz que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: abençoado és tu, Simão Bar-Jonas, pois não foi carne e não foi sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu que te revelou. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou esta rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo quanto ligares na terra será ligado nos céus, e tudo quanto desligares na terra será desligado nos céus. Então ele ordenou aos seus discípulos que a ninguém contasse sobre isso, que ele era o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando a palavra, começou a repreendê-lo, dizendo: longe de ti, Senhor, isso não será para ti. Mas ele, virando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa a mim, porque não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das coisas que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, acha-la-á. Pois que vantagem tem um homem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou dará um homem em troca da sua própria alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, então recompensará a cada um segundo as suas obras. Amém? Amém. Irmãos, aqui é a famosa passagem que Pedro tem a revelação de quem Cristo é. Provavelmente todos vocês já ouviram falar isso. Quando Jesus pergunta aos discípulos: o que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? O que eles estão dizendo? Quem dizem quem eu sou? Lembre que aqui é a finaleira do final do ministério de Jesus. A partir daqui, Jesus começa a declarar da sua morte. E aí, eles dizem: um diz que o Senhor é João Batista, outro diz que o Senhor é Elias, profetas, ou qualquer um dos profetas aí da velha aliança, da antiga aliança. Jesus, ele não está com a autoestima baixa ou a baixa estima. Ele não está querendo palavra de elogio a respeito dele. Ele está provocando no discípulo uma mentalidade celestial para que esse discípulo tenha uma revelação de quem ele é. Jesus, ele não precisa da nossa adoração. Nós precisamos adorá-lo. Entendeu? Jesus, ele não está carente, irmãos. Nós precisamos adorá-lo, porque a Bíblia diz assim, que o adorador torna semelhante àquele que ele adora. Então, se eu adoro Jesus, eu me torno semelhante a Jesus.
Agora, se eu adoro o diabo e os demônios, eu me torno semelhante ao diabo e aos demônios. Salmo 115 diz isso. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao seu nome seja dada toda a glória. Não foi feito de paus, não foi feito de madeira. O Senhor está nos céus. Amém. Amém? Amém. E aí diz, torna-se iguais àqueles que assim o adoram. Por isso que a adoração, irmãos, ela é tão importante. E a adoração não é música. A adoração é vida. Amém. Amém? Isso aqui que a gente fez agora é apenas uma expressão da adoração. Mas a gente não adora cantando apenas. Você adora quando você está trabalhando. Você adora quando você está com a sua esposa no seu quarto. Você adora quando você está cuidando dos seus filhos. Você adora em todo o tempo, se você é um adorador. Agora, se você é qualquer um, menos um adorador, você pensa que a adoração é apenas ir no culto no domingo e adorar. E não é isso. Amém? A adoração é muito mais do que isso. Então Jesus não está carente. Ah, me fala aí se eu sou alguma coisa. Jesus não está perguntando isso. Ele está provocando nos discípulos uma revelação. Aí Jesus pergunta então essa resposta. Posterior a isso, ele diz, e vocês? Não importa o que a multidão esteja falando. E vocês? O que vocês falam de mim? Quem eu sou para você? Quem eu sou para você? Eu sou um milagreiro? Anterior a isso, a Bíblia diz, no versículo anterior, que Jesus está comparando o pão, o fermento, com a doutrina dos fariseus. E aí os discípulos começam a ficar escandalizados e falam assim, mas Senhor, está faltando pão? É porque esquecemos o pão? Ele fala, cara, vocês não entenderam nada. Por quê? Vocês esqueceram que eu multipliquei por 5.000 homens? Eu não estou falando do pão, estou falando da doutrina. Aí posterior entra na passagem que nós lemos. Jesus está provocando os discípulos perguntando assim, será que eu sou apenas um milagreiro para vocês? Aquele que multiplica o pão? A multidão pensa assim, vem para Jesus apenas por causa de milagres. Quando falta o pão, eu não quero mais Jesus. Irmãos, a gente não serve a Deus. Se nós vamos a Deus apenas por causa da nossa necessidade, nós não servimos a Deus. Nós somos interesseiros. E Deus não tem um pacto com o interesseiro. Deus tem aliança com o Filho, que é fiel, irmãos. Jesus provoca nos discípulos dizendo, e vocês? O que eu sou para vocês? Aí Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso a gente lê, é passado, a gente não entende, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas o que Pedro está dizendo ali é, tu és Deus. Tu és aquele que em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o próprio Pai profetizou que esmagaria a cabeça de Satanás, que esmagaria a serpente, que pisaria na serpente. Você é esse. Você é esse aqui, daquele que os profetas falaram. Você é o Cristo, aquele que foi prometido, que vai remir, que vai redimir Israel. É o que Pedro está dizendo. A gente lê por isso, a gente não entende. Ah, tu és o Filho de Deus. Cara, tu és o Filho de Deus, ele está dizendo assim, você é Deus. Ninguém poderia dizer que era Filho de Deus, irmãos, naquela época. Ninguém. Porque os fariseus e os sacerdotes se escandalizaram, e na crucificação, lá em Pilatos, quando o sacerdote rasga suas vestes, que Pilatos pergunta para ele, o que você diz? Por que eles estão te acusando? Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei dos Judeus? Ele fala, tu dizes. Aí o sacerdote rasga e fala, blasfêmia, ele está se comparando a Deus, porque ele está dizendo que é Filho de Deus. Hoje a gente fala, eu sou Filho de Deus. É normal, todo mundo fala isso. Mas nos dias de Jesus, não era normal falar que era Filho de Deus. Porque aquele que é filho está se comparando ao Pai. E ele fala, blasfêmia, crucificam. Crucificam. Porque ele está se fazendo igual a Deus. Então o que Pedro está falando é, tu és Deus. Eu estou contigo 3 anos, Jesus. E agora, pela revelação, Jesus vai dizer, Pedro, não foi carne e não foi sangue que te revelou isso. Isso não vem da sua intelectualidade, não vem dos livros. Não vem porque alguém te falou. Mas o meu Pai que estás no céu revelou isso para você. Diga comigo, revelação. Revelação. Fala, revelação. Revelação. Revelação vem do alto, irmãos. Aleluia. Revelação não vem dos livros.
Eu posso discipular você um ano inteiro e mesmo assim você não tem uma revelação de Jesus. Mesmo eu passando todo o conhecimento, toda a carga que está em mim, fazer uma transferência, sabe, um download assim para você, e mesmo assim você não tem a revelação de Jesus. Porque se você não tiver criado um ambiente dentro de você para que Deus revele a você quem Cristo é, você vai continuar sendo o mesmo. É por isso que tem pessoas, irmãos, ano passado a gente estudou teologia um ano inteiro. Eu fiquei muito feliz os irmãos terem começado e ter acabado. Mas tem pessoas que entram para estudar e se desviam. Por quê? Se estão estudando a palavra de Deus e desviam do caminho de Deus. Porque não tem revelação, essa letra. E olha que eu amo as escrituras. Mas se não tiver um nível de revelação de intimidade com a letra que você está lendo, é apenas mais um livro. O pastor está chamando a Bíblia apenas de mais um livro, sem revelação é mais um livro. Tem pessoas que fumam maconha com passagens da Bíblia, irmãos. Isso é normal. É normal. Mas para nós que somos salvos, a mensagem é o poder de Deus. Olha só, Jesus está dizendo, o que vocês dizem? E essa pergunta hoje, o que você diria de Jesus? O que Jesus diria de você, o que você diria de Jesus? Numa frase, resume para mim a sua vida com Deus. A sua revelação de quem Cristo é. Quem é Jesus para você? Um Salvador? Um cara que você se encontra no domingo? Quem é Jesus para você? Uma pessoa que um dia decidiu morrer, morreu porque quis, eu não mandei ele morrer, eu já ouvi isso, eu não mandei Jesus morrer por mim. Deus, se ele não morresse, você estaria morto. Quem é Jesus, irmãos, para nós? Porque a nossa revelação de quem Ele é decide a maneira que nós vamos viver. Quando nós temos a revelação de quem Cristo é, Ele nos dá um senso de propósito na nossa vida. Por que vivemos sem propósito? Porque não conhecemos a Deus. Por que vivemos como barata tonta sem destino? Porque não conhecemos o Cristo. Quando Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus mostra e fala, não foi carne sentido, foi meu Pai. Revelação direto do alto. Toma, agora eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está falando assim, Pedro, eu estou liberando sobre você uma chave. Você, por intermédio de mim, vai edificar a igreja. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele deu para uns, para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para que todos cheguem ao pleno conhecimento de Cristo Jesus. O que Jesus está dizendo é, Pedro, agora em mim, você terá a revelação e vai edificar, você vai trabalhar para mim. Você terá propósito. Você vai saber o que fazer. Amém? Jesus libera ali como Pedro deveria se mover. A Bíblia diz assim que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Amém. Não prevalece. Se as portas do inferno têm prevalecido contra a nossa vida, contra a sua vida, é porque ainda falta um nível de revelação para você entrar. Amém, irmãos? Olha só. Vai lá no versículo... No versículo 21. Diz assim, ó. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir para Jerusalém. Olha só. Irmãos, Jesus, o Pai dá uma revelação para Pedro. Pedro fala quem Cristo é. Cristo dá identidade para Pedro e a movimentação que ele deve ter.
E agora, posterior a isso, Jesus faz uma declaração aos discípulos. Se você ler Mateus capítulo 1 até o capítulo 16, você não vai ver Jesus falando a respeito da sua morte em si. Não, é outro. Jesus, ele não está mostrando para os discípulos até aqui a morte que ele deveria morrer. Mas a partir da... Grave isso. Grave isso. A partir da revelação, Jesus mostra a morte que ele deveria morrer. Só depois da revelação de quem Cristo é, ele vai poder mostrar para você como deve morrer. Sabe por quê? Quando fala da morte de Jesus, você pensa no quê? A morte de Jesus é a cruz. A mensagem do Evangelho é a cruz. Tira a cruz do Evangelho e você vive uma mentira. Tira a cruz da vida cristã que você vive, tira ela. Se a cruz não está na sua vida cristã, eu vou dizer uma coisa: o que você vive em Deus é uma mentira. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 2, Paulo diz assim, ó: eu não fui a vocês com palavras persuasivas, antes só quis saber de vocês apresentar Cristo e este crucificado. A única coisa, a mensagem de Paulo era: Jesus morreu. Essa mensagem é tão poderosa, a mensagem da cruz, que escandalizava o sacerdote. Lembra no primeiro sermão de Pedro, em Atos capítulo 2, quando ele se levanta, ele fala assim para o sacerdote e aquelas milhares de pessoas: vocês mataram o mestre. Vocês crucificaram o Filho de Deus. Mensagem da cruz. A mensagem da cruz ofende a gente. Porque a cruz, irmãos, ela não é travesseiro. A cruz, ela não é ponte. A cruz, ela não é cadeira. A cruz não foi feita para isso. A cruz foi feita para morrer. A cruz, Paulinho, ela foi feita apenas por uma coisa: para se crucificar. Paulo diz: crucifique as vossas paixões e as vossas volúpias. A cruz só foi feita para isso. Tira a cruz do evangelho que a gente conhece, irmãos, e mudamos todo o evangelho, viramos um clube de coaching. Um clube, qualquer coisa, lá nos clubes, onde eles se reúnem, faz palestras. Deus abençoe eles, mas o evangelho não é isso. O evangelho não é isso. Somente após a revelação você vai poder ir para a cruz. Somente após a revelação de quem Jesus é, você vai poder ter a revelação de qual é o propósito da cruz. A mensagem da cruz, como eu disse, ele é o centro do Evangelho. Fala de um Deus que encarnou e morreu para nos salvar. Cara, isso é lindo. Isso é lindo. Tipo, você pode tentar se salvar, se você se crucificar, você não salva ninguém. Mas o Filho de Deus sem pecado morreu, Mari, para nos salvar. Irmãos, eu não sei se isso não mexe com você, mas comigo sabe, entra erupção aqui dentro. Porque eu mereço a morte. Eu não sei você, mas eu mereço o inferno. Eu não sou bom. Mas como minha esposa disse aqui, Andressa, por intermédio de Jesus, é só por intermédio dele nós somos justificados. Sem Jesus não há justificação, não há remissão de pecados. Por que nós não tivemos um encontro com Deus, irmãos, até hoje? Porque não fomos até a cruz. A mensagem da cruz não foi cravada em nós. É só por intermédio da cruz que vamos viver o Evangelho. Eu sei, irmãos, eu sei. E eu quero ser uma voz profética. Não estou denunciando nem sendo profeta do caos. Mas eu sei que nessa cidade tiraram o Evangelho da cruz. Agora tudo é bênção. Irmãos, tudo é bênção. Você não faz nada, só vem no culto, dá seu dízimo e está abençoado. É mentira. Mentira para vocês. Mentira para nós, irmãos. Nós não oramos mais, nós não jejuamos mais, nós não buscamos a Deus, nós aprendemos a ler para ler livros, mas não lemos a Bíblia. Irmãos, mentira para nós.
tiro para nós. Esse não é o Evangelho. Eu estava fazendo discipulado nessa quinta-feira e o irmão perguntou assim, pastor, eu não vou mais na igreja. O filho dele tem 5 anos e ele falou assim, eu odeio a igreja. Eu falei, nossa, porque todo mundo lá só fica falando de dinheiro? Menino de 5 anos. Eu prometi que eu nunca vou dar dinheiro na igreja. Eu falei, nossa. E eu lá, né? Aí o homem falou, né, o pai da família, falou, cara, não gosto da igreja não. Não vou mais na igreja não. Porque é só bênção, é só me dar. Canta o louvor, levanta a oferta. Faz a apresentação, depois a tua oferta. E você, irmãos, eu não sou contra a oferta, nós vamos ter oferta. Mas não é isso o Evangelho. Amém? Se a mensagem, a base é o eu, o ego, a avareza, o bem-estar, não é isso o Evangelho de Jesus. Eu poderia, como pastor, vivendo de Deus, dependendo de Deus, falar outra coisa para arrecadar. Mas eu não vou ser infiel à palavra. Eu vou sofrer o dano. Mas eu não vou mentir para vocês. Eu perguntei para esse casal, eu falei, que tipo de pastor vocês querem? Você quer um pastor que mente para vocês? Você quer um pastor que fala coisa para agradar vocês e vocês indo cada vez para o inferno, pior, casamento destruído, vida destruída, não ora, no jejum, não faz nada? Você quer esse pastor? Eu não vou ser assim. Eu não vou ser assim. Eu vou ser um pastor que vou olhar longe de você e vou falar a verdade para você. E isso, irmãos, eu vou te falar com toda certeza no coração, infelizmente. Tiraram a cruz do Evangelho aqui nessa cidade. Tiraram. Isso que eu estou falando pode ser novo para alguns, ou pode ser, nossa, é até muito duro, mas não é duro. Isso é o Evangelho. Não é duro. As bênçãos vão alcançar. Fique em paz. Tudo vai vir e vai alcançar você. Mas se você tirar a cruz, irmãos, é uma mentira. É uma filosofia, é um conto de fadas. São as fábulas que Paulo disse. Paulo falou assim para Timóteo, cara, não dê ouvido às fábulas. Porque nos últimos dias muitas pessoas se levantarão para contar histórias. Antes das pessoas começarem a pregar o Evangelho, elas querem montar uma parábola, uma historinha para convencer as pessoas. Irmãos, isso não é o Evangelho de Jesus. Eu poderia fazer isso e vocês poderiam estar glória a Deus hoje. Eu conseguiria tirar os glória a Deus de vocês hoje aqui. Falar, irmão, Deus vai te abençoar, Mário. Glória a Deus, Mário. Aí ela sai daqui a mesma pessoa. Mas se a Mari tiver uma revelação de quem Cristo é, aí já era. Ela não vai precisar ir de culto em culto querendo comer das migalhas que caem na mesa do Pai, porque ela vai sentar na mesa. É totalmente diferente, irmãos. A mensagem da cruz ela é importante. Tão importante que Pedro pregou ela nos 3 primeiros sermões que ele faz. No primeiro sermão, 3.000 pessoas. No segundo sermão, 5.000 pessoas. E a mensagem da cruz estava lá. Eu não sei você, mas nós crucificamos Jesus pelos nossos pecados. Ele não merecia. Nunca mereceu. Mas foi por minha causa, por sua causa que ele morreu. E se isso não constrange você, você está duro. Tem uma pedra aí dentro de você. Porque de verdade, irmãos, o Filho de Deus, inocente, sem pecado, morreu por mim. Isso para mim é... eu não tenho nem explicação. E isso para mim acaba no meu coração. Humberto, esmaga ele. Porque eu não mereço tanta mão. Eu não mereço tanta graça. Talvez você pense que você merece, mas você também não merece. Tiago disse assim, a nossa vida é como um sopro, ou como um vapor. Irmão, nós estamos morrendo, vai passar. Ontem eu tive uma experiência muito interessante. Nosso carro quebrou vindo para cá e parou em frente de uma casa, única casa no meio da BR. E um senhor acabou nos atendendo lá, deu água, enfim, 74 anos.
O sobrenome dele é Priori. E aí conversa mais, conversa normal, de gente beira de estrada. E aí entrou nos assuntos de família da eternidade. E ele abriu o coração para nós, dizendo que enterrou a mulher de câncer e 2 filhos. Um com infarto, com 54 anos, e um mais novo no acidente de carro. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, o senhor sabe também que o senhor vai morrer. Eu tenho certeza disso. Eu ensino meus filhos que eles estão mais perto da morte. Todos nós estamos mais perto da morte do que nós pensamos. E essa mentalidade que a gente não pensa, que a gente está traindo coisa, não está traindo nada. Isso aí é bruxaria. Não tem nada a ver. Essa mentalidade, você fala, cara, eu estou morrendo, eu preciso cumprir o que Deus tem para mim. Amém. Quando você pensa que você vai partir para a eternidade, você tem que entender, eu cumpri o que Deus falou sobre mim aqui. E a gente pensava nas posições com ele. Eu falei, você vai partir. Não é os 74 anos, os 90 anos que você vai viver aqui. É eternidade. Tem uma eternidade para o Senhor viver, Senhor Pedro. Tem uma eternidade. Aí eu falei, sabe por que eu estou aqui? O carro quebrou, tem aquele ditado que é males que vem pro bem. É só por causa do Senhor. Meu carro quebrou aqui na frente da casa do Senhor para eu falar do amor de Deus para ti. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O propósito do amor de Deus é para dar vida eterna para nós. O Filho morreu para que nós possamos ter vida eterna. Não é para a gente se dar bem aqui na vida, isso é apenas consequência. Porque a gente pode ser um Salomão, ter tudo e no fim morrer desviado. Vale a pena? Eu acho que não. E aí naquele momento eu falei para ele abrir, peguei minha Bíblia rapidinho para abrir João 3,16 para ele e abrir Romanos capítulo 10. Aquele que confessa com a boca e crê com o coração que Jesus é o Senhor, é filho de Deus, vai ser salvo. Aí eu olhei para ele e falei, tu crê nisso, macho? Tu crê? Ele, sim. Falei, quer orar comigo? Eu não quero, mas eu não sei. Eu falei, então eu vou falar e o Senhor vai repetir. E ali, na beira da estrada, irmãos, para mim foi meu dia. Na beira da estrada, um senhor de 74 anos entregando a vida para Jesus. Irmãos, falei para o Humberto, são sementes, a gente não sabe onde isso dá. Mas uma coisa eu sei, certeza no meu coração, foi para isso que eu fui chamado. Eu não fui chamado, irmãos, para falar que o cara com 74 anos ia se dar bem na vida. Eu fui chamado para falar que ele vai passar a eternidade com Deus. Ou é com Deus, ou é com o diabo no inferno. Eu sei que o inferno, tiraram o inferno também do Evangelho. Ninguém fala mais do inferno. Mas Jesus falou muito do inferno, mais do que do céu, se você não sabe. A cruz foi feita para crucificar. Pastor, eu vou crucificar o que na cruz? Você vai se crucificar na cruz. Como? Abre lá comigo em Gálatas capítulo 5. Abrir aí Gálatas 5. Eu já vou direto porque você deve crucificar. Versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão. O que você vai crucificar? A sua carne. E aí vai falar assim, ó, adultério, feitiçaria, adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria,
feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões e heresias. Olha para mim, o que eu devo crucificar? Eu devo crucificar as paixões da carne. A ira, eu devo crucificar. A ira, a discórdia, a idolatria, o adultério, tudo isso precisa estar na cruz. Tira a mensagem da cruz e os membros da igreja vão cair em todos esses pecados. Adultério, largou a cruz. Precisa crucificar isso, essas vontades, essas volúpias carnais. Roubo, mentira, feitiçaria, você precisa crucificar isso. Porque a vida do evangelho é essa. Se você não crucificar isso, a Bíblia diz, as obras da carne são manifestas, vai vir para fora. Uma hora vem para fora. Fala para o mentiroso parar de mentir. Se ele não crucificar, passar por Jesus, ele consegue ficar sem mentir 2 dias. Uma hora ele mente. Fala para o homem que tem olhares impuros, ele pode desviar o olho por 2 dias, mas uma hora ele vai cobiçar a mulher do outro. Porque não crucificou. Não está crucificado. E precisa. E o detalhe, irmãos, isso fala de morte, de morrer para nós. Jesus vai dizer lá a gente leu, em Mateus 16, após isso, quando Jesus começa a falar a respeito da sua morte, Pedro, que acaba de ter a revelação de quem Cristo é, fala assim lá, não, Senhor, tu não vai morrer não, longe de ti isso. Longe de ti, não é bem passar por isso. Aí sabe o que Jesus fala? Jesus vira para Pedro e fala, para trás de mim, Satanás. Se fosse só isso, estava tudo bem. Criança, só um minutinho, tá? Se fosse só isso, estava tudo bem. Mas sabe o que Jesus fala? Para trás de mim, Satanás, porque você só pensa nas coisas dos homens. Sabe o que Satanás pensa só? Nas coisas dos homens. Sabe o que o homem quer? Bem-estar. O homem quer isso. O homem quer luxúria. O homem quer isso, irmão. Ninguém quer morrer, não. Jesus acaba de falar de sua morte e Pedro fala, não. E ele fala, para trás de mim, Satanás, porque você só pensa nas coisas da terra, nas coisas dos homens. Um homem não pensa em morrer. Um homem até vive pensando que é eterno, que nunca vai morrer. Sabe o que eu entendo? Que Satanás pensa nas coisas da terra. Por isso, quando a mensagem ela é para o ego, para o desenvolvimento e para tal, é uma mensagem diabólica. Por quê? Só está falando que você vai se dar bem na terra. Mensagem que diz que só você deve se dar bem somente na terra. Irmão, não é a mensagem de Deus. Por favor, eu não estou julgando, vai para a Bíblia. Lê as Escrituras e veja se é só isso. Pastor, você está fazendo um voto de franciscano, vai viver ruim? Não é isso não, ao contrário. Quem está mais perto de mim entende o que eu penso, mas não é só isso. Não é só isso. Paulo disse assim, ó, eu sei viver bem, mas sem passar necessidade. Por que ele soube passar necessidade? Porque ele passou. Ele não é um discurso de Paulo. Eu falo, eu sei estar vestido, mas sei viver nu também. O que Paulo estava falando? Ele falou, cara, eu sei passar por tudo isso. Aí ele já diz, o que vai nos separar do amor de Deus? A fome? A comida? Porque está faltando? A tempestade? Nossa, o furacão? Tribulações? Nudez? O que vai nos separar? Irmãos, uma gripe está separando as pessoas de Deus hoje. Uma gripe. Mas ela nunca passou fome. Uma gripe está separando ela de Deus. Sabe por quê? Porque elas nunca tiveram Deus. Uma gripe. Uma luta. Quem vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada, irmãos.
Ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem os pecados que nós cometemos podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pecados involuntários. Porque, não sei se vocês sabem, a gente peca. Mas a gente não vive na prática do pecado. É totalmente diferente. A mensagem da cruz escandalizou Pedro. Assim como talvez possa estar escandalizando você. A mensagem da morte escandalizou o apóstolo Pedro. Não, Senhor. Jamais tu vai morrer. Jamais vai ser assim. Jamais, não. Isso não é para ti. O Senhor é Deus. O Senhor pode... Não morre, não. Para trás de mim, Satanás, porque você só pensa nas coisas da terra. Você não pensa nas coisas do alto. Você só pensa nas coisas da terra. Você só pensa aqui. Você pensa no ano de 2021 como você vai ficar melhor. Você só pensa aqui. Irmãos, a nossa vida é um sopro. É um vapor, passa. E se eu só penso aqui, Paulo disse assim, se nós em Cristo pensamos somente nas coisas da terra, nós somos mais miseráveis de todos os homens. Paulo está dizendo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens se eu só penso nas coisas da terra. Pastor, e as coisas da terra? Vai ser acrescentado. Quando você busca Deus, todas as coisas que você necessita, vai ser acrescentada por Deus. Deus dá, Deus abençoa, Deus prospera. Deus faz tudo isso. Faz tudo isso para aqueles que são dele. Todo mundo que prospera, que não é de Deus, prospera na força do braço. Aí entra Deuteronômio 8:11, dizendo assim, olha, eu fiz tudo por vocês, mas vocês disseram, foi na força do meu braço que eu conquistei. Nunca deram glória a Deus por nada. Nunca tiveram Deus. Porque, não sei se você sabe, mas a força que você tem foi Deus que te deu. O fôlego de vida que está em você foi Deus que te deu. Amém? Você sabia que não foi Jesus que se ressuscitou? O Senhor falou comigo isso hoje, eu falei, oh, não foi Jesus que se ressuscitou. O dever de Jesus era morrer. E o Pai o ressuscitaria pelo Espírito. Romanos 8:11 diz isso. Pelo Espírito que o ressuscitou dentre os mortos. O dever, a missão de Jesus qual que era? Morrer. É a nossa missão. Morrer para nossas vontades. E a bênção, e a ressurreição e agora. O Espírito Santo faz isso em nós. Amém. Irmãos, isso é lindo. Então, meu foco não é, eu vou me ressuscitar, eu vou viver bem. Não, meu foco é morrer. Matar a minha vontade. Quando eu quero comer e Deus está mandando eu jejuar, não, eu tenho que jejuar. Aí quando você vai comer, tem um banquete, porque o Espírito preparou. É matar a nossa vontade. E o Espírito que ressuscitou Jesus. Então Jesus não se preocupou em se ressuscitar. A preocupação dele era cumprir a palavra, morrer. Quero fazer uma pergunta para ti. Qual tem sido o seu foco hoje de vida? Glorificar Deus? Com tudo que você tem, não importa o que você faça. Na sua profissão, na sua casa, você como mulher, você como marido. É glorificar Deus? Você está cumprindo o propósito de Deus? Não, pastor, eu não estou. Então corra para cumprir. Porque todos os dias que você não cumpre o propósito é um dia vazio na sua vida. É um dia que você está apenas sobrevivendo, você não está vivendo Deus. Todo mundo pode conversar com os caras que aceitaram Jesus depois. Você recebeu o Cristo depois de quantos anos? Há quanto tempo está no Senhor? 4 anos. Você fala a sua idade, mas eu vou chutar aqui 36. Com 36. Eu 40. 40? Não parece?
Obrigado, Deus. O Senhor é bom. 36. Eu tenho certeza, se o Paulinho falar assim, antes dos 36 para trás, o que foi a vida dele? Cara, fiz um monte de coisa, mas tudo inútil. Errado? Olha que o Deus se deu. Assim, quantos anos você está com Cristo? Ligando assim? Não. Claro. Desde quando você deu a resposta para Cristo? Foi 6 anos. Por aí. 6 anos. É o 41? Não, é. 39. 41. Antes dessa vinda para Jesus, a vida do Deus sim pode ter certeza. Foi uma vida que não faz sentido, não ter nem gosto de contar. Porque não tem Jesus, cara. Não tem Deus. João 3 é assim, a luz veio ao mundo, mas homens amaram mais as trevas. Antes de Jesus, antes da luz, nós vivemos em trevas. A gente pode pensar que vive bem, mas é só trevas. Aqui dentro está a escuridão, não há paz. E a paz é a paz do mundo, não é a paz que Deus dá. A paz que excede o entendimento. Você está no olho do furacão. Você olha assim, tempestade, você está. Meu Deus, ele é louco, por que ele está fazendo isso? A paz que eu tenho você não tem, você nunca vai entender. A paz não é a ausência de guerra. Tem guerras, mas você está em paz. Tem briga, discutiu. Briguei com a família hoje, meu Deus. Amém. Estou em paz. Me perdoa, estou em paz? Estou em paz. Porque dias maus a gente sofre. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. Mas tem de bom ânimo. Não é, Jesus falou assim, desiste do dia mau. Joga a toalha branca. Vai, divorcia mesmo. Vai, vende tudo que tem mesmo, vai embora. Jesus não falou isso. Falou assim, tem de bom ânimo, eu venci. Da maneira que eu venci, vocês também vencerão. Mas tem que estar nele. Porque se não tiver nele, você vai jogar a toalha mesmo e vai embora. Aí você é mais um no mundo. Sua vida tem senso de propósito? Sua vida tem senso de propósito? Você realmente está falando assim, cara, hoje eu acordei e cumpri um propósito da minha vida. Hoje eu sei que eu cumpri um propósito. Foi assim? Ou você acordou, tomou seu chimarrão, seu café e mais um dia. Irmãos, não vivam mais assim. Acorde todos os dias e pergunte. Eu já ensinei isso aqui para você, vou ensinar de novo. Acorde e pergunte. Deus, o que o Senhor quer de mim hoje? Só isso. Essa é a oração sobrenatural. Deus, o que o Senhor quer de mim hoje? E aí durante o dia, pode ter certeza, nessa simples oração, se você se submeter a Deus, Ele vai guiando os seus passos. No final do dia você fala, obrigado, Senhor. Obrigado. Hoje meu dia foi uma bênção em tua presença. Na cruz, você precisa crucificar as suas paixões. Jesus não te chamou para você viver para você. Jesus te chamou para você viver para Ele. Abra aí comigo que eu quero finalizar aqui, se Deus permitir. Lucas capítulo 9, versículo 23. Irmãos, eu não sei se vocês abriam a Bíblia lá onde vocês estavam, mas aqui vocês vão abrir, tá? Porque se eu falar uma coisa que está fora da Bíblia, não dá crédito. Tá bom? Combinado comigo? Se eu falar qualquer coisa que está fora das Escrituras, você fala, pastor, é heresia. Isso aí não está na Bíblia não. Tá bom? Porque tem muitas pessoas, nós lemos lá em Gálatas, para a gente despojar a carne, e lá no final diz assim, ó, heresias. Isso é a obra da carne também, inventar coisa, em nome de Deus. Mas olha o que diz em Lucas capítulo 9, versículo 23. E diziam a todos eles, diga comigo, todos. Olha o que ele dizia. Se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e diariamente tome a sua cruz e siga. Olha só, irmãos.
nós não servimos a Deus com a mão vazia. Amém? Nós não servimos a Deus sem nada. Sem julgo, sem peso. Nós não servimos a Deus assim. Existe um julgo, existe um peso sobre nós. Mas o jugo é suave e o fardo é leve. Mas existe. Amém? E existe uma cruz. Então, antes de qualquer coisa, antes de crucificar, sabe o que eu devo fazer? Me negar. Antes de ir para a cruz, eu devo fazer o quê? Me negar. Se algum homem, se alguma pessoa quiser vir após mim, primeiramente, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É quebrar o orgulho, irmãos. A gente vem de grandes igrejas, lugares esplendorosos, tinha música, tinha banda. Cara, você levantava a mão e já chorava. Agora entrar aqui numa sala e ficar, às vezes isso aqui é para quebrar nosso orgulho. Até chegar a um ponto. Porque lá na grande igreja, com as luzes, a gente fecha o olho e chora. Mas aqui às vezes não. Negar. Negar a si mesmo. Aquilo que você tanto quer fazer, não faça. Negue isso. Como assim, pastor? Não faça. Não faça. Aquilo que você chegou aqui determinado, amanhã eu vou fazer isso. Não faça. Negue sua vontade. Não faça. Se você quiser seguir Jesus, primeira coisa, negue-se a si mesmo. Não é negar a esposa, não é negar os filhos, é negar a si, é minhas vontades. Até eu falei esses dias aqui, eu falei, irmãos, eu tenho muitas ideias. Mas eu não posso fazer toda a ideia que eu tenho. Deus precisa falar comigo. Se eu fizer tudo o que dá na minha telha, cara, a gente estaria perdido. Acho que nem estaria aqui em Chapecó. Porque eu não me movo, eu não ando pelas minhas próprias pernas. Eu preciso que Deus me guie. Romanos 8,14. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então você quer que o Espírito Santo te guie? Amém? Quer? Então negue sua vontade, deixa Ele te guiar. Deixa Ele guiar você. O Espírito Santo precisa guiar você. Olha só. Primeira coisa, negue-se a si mesmo. Aí diz assim, ó. Diariamente tome a cruz. Então primeiro eu me nego, depois eu pego a cruz. Eu pego a cruz uma vez só na vida? Diariamente, todo dia. Diariamente eu pego minha cruz e sigo Jesus. Então eu não ando sem nada nas minhas costas. Todo dia eu estou com a minha cruz. E minha cruz não é minha esposa. Amém, amor? A minha cruz não é meu marido, a minha cruz não são meus filhos, a minha cruz sou eu, as minhas vontades. Às vezes eu quero explodir. Ah! Deus! Quer falar? Não vou falar. Estou certo, mas eu não vou. Cala a boca. Língua. Não vou falar. Eu estou certo, mas eu não vou falar. Minha mãe precisa morrer. Matar. E evangelho é isso, cruz, ó, cruz. E a cruz diariamente seguir. Jesus estava indo para onde? Nessa terra? Para a cruz, irmãos. Jesus estava indo à cruz. Então, sabe o que Jesus está falando para nós? Filho, negue-se, pega a cruz e venha após mim, porque eu estou indo para lá também. Deus está indo para a cruz, você está indo com Ele. Jesus está indo para a cruz, você está indo com Ele. Então eu falo com toda a propriedade, se você vive para você, não tem cruz no seu evangelho. E se não tem cruz, não tem salvação. Eu vou lembrar da cruz que Jesus morrendo na cruz que nós somos salvos. Então a gente pode estar há 10 anos na igreja sendo enganado, pensando que está tudo bem, mas não está. Não está tudo bem. Eu poderia pregar isso para pastores, líderes. Mas como a gente sempre fala, a gente não está formando ou gerando uma igreja infantil. Eu não segmento palavra.
Eu já ouvi falar, a mensagem que você prega, Jefferson, não é para o público de vocês. Eles estão começando, cara, eu não estou nem aí se está começando. Eu quero que vocês aprendam certo. Se começar certo, meu Deus, eu posso ir embora, vocês vão viver para Deus. Agora, se começar errado, e aí? Entendeu, Paulinho? Se eu ensinar os primeiros passos errado, se eu começar a colocar o primeiro tijolo torto, tudo que virar em cima vai ficar assim, ó, torto, irmãos. Tem que estar alinhado com Deus. Se vê o alinhamento, se está alinhado, pode construir. Aguenta, é firmeza. Está firme. Agora, se nós construímos errado a base, tudo que é construído, vai chegar uma hora que eu falo, derruba tudo. Está tudo errado, filho. Quando eu chegar no tempo e falar assim, meu Deus, por que, Senhor, está acontecendo isso? Você colocou o fundamento errado aí embaixo. Não tem base. Não posso colocar mais nenhum peso sobre você, porque ele vai desmoronar tudo. Agora, se nós estamos construindo sobre o fundamento que é Cristo, ninguém pode colocar outro fundamento. 1 Coríntios 3,11. Ninguém pode colocar outro fundamento, a não ser Cristo, que já foi colocado. Cristo é a pedra fundamental. Cristo é o fundamento da igreja. Não é bem-estar, não é campanha, não é culto da vitória. Não é isso, irmãos. Isso é consequência. Tudo isso Deus faz, mas não é isso o Evangelho. Vocês estão com a cara tipo, meu Deus. Vamos lá, vou acabar aqui mais. Olha só. Nosso papel é cumprir a vontade de Deus, mesmo que isso desagrade as pessoas. Amém? Olha para mim aqui, nos meus olhos, esses olhos grandes que eu tenho. O seu papel é cumprir a vontade de Deus, mesmo que isso desagrade as pessoas. Amém. Mas não vou agradar. Não se preocupe. Sabe fazer a vontade de Deus? Faça. Mas não vou entender. Não tem problema. O seu dever é obedecer a Deus. E deixe que Deus dá o jeito neles lá. Sabe o que Jesus disse? De palavra de Jesus. Se você não desagradar marido, mãe, pai, filhos, bens, terras, tudo por amor a mim, você não é digno de mim. Palavra de Jesus. Irmãos, eu desagrado tudo, meus filhos, para agradar a Deus. Muito tempo eu quis agradá-los. E eu chegava no tempo, meu Deus, fiz tudo. Viveu bem naquele instante, mas depois não cumpriu propósito nenhum. Mas quando você vir para cumprir um propósito, irmãos, mesmo que agora vai ficar assim, rangendo os dentes, depois vai, meu amor, foi a melhor coisa que você fez na vida. Porque você obedeceu a Deus. E Deus vai cuidar dos seus também. Amém. É assim que funciona com Deus, irmãos. Esse é o Evangelho. Jesus é o centro de tudo. Eu quero convidar você hoje a analisar que áreas da sua vida está muito viva e você matá-la na cruz. Amém. Que áreas da sua vida está muito viva? Cara, crucifica. Pecados, imoralidade sexual, tudo isso precisa ser crucificado na carne, irmãos, na cruz. São obras da carne. Deus não tem isso para os seus filhos. Deus tem paz, o fruto do Espírito, justiça, alegria, o reino de Deus. Romanos 14:17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Deus, ele tem os frutos do Espírito. Vamos ver os frutos do Espírito? Vamos voltar lá em Gálatas. Eu vou finalizar aqui. Vamos voltar lá em Gálatas. Vocês já estavam lá, né? Eu que saí. Gálatas 5. Eu quero ler aqui o que o Senhor tem para nós, irmãos. Deus não tem bebedice para você. Deus não tem inveja. Deus não tem isso. Deus não quer isso para você. Isso é obra da carne. Tem o versículo 21. Eu vou ler do versículo 18 de novo. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão. Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, viver bêbado, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas eu vos falo, como já falei outrora,
que os que praticam não hão de herdar o reino de Deus. Que pratica essas coisas não vão herdar o reino de Deus. Agora olha o que Deus tem para nós. Mas o fruto do Espírito é, 2 pontos: amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei, porque aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos ávidos da vanglória, provocando uns aos outros, invejando uns aos outros. Porque aqueles que são de Cristo já crucificaram as obras da carne. Irmãos, isso aqui é um check-up para nós. Se estamos vivendo essas obras da carne, o texto está me condenando, dizendo: vocês ainda não são totalmente de Cristo. Pastor, eu estou vivendo assim, pastor, tem área da minha vida que realmente não está alinhada. Você acha que Deus vai falar tudo isso para te condenar? Deus está dando uma oportunidade para a gente se arrepender. Para Deus te condenar, ele precisava vir aqui falar. Ele já mandaria juízo para você. Mas sabe o que é isso? Amor de Deus. É por isso que Deus fala assim. É para que você fale: é verdade. Eu estou praticando isso, eu estou errado, eu estou vivendo muito para mim. Eu preciso voltar a cumprir o que Deus tem para a minha vida. Eu preciso obedecer a Deus. Aí Deus fala dessa forma para que a gente se arrependa. Amém. E o arrependimento segundo Deus, a tristeza do nosso coração segundo Deus, gera arrependimento. Eu sei, irmãos, a gente por fora pode estar muito bem, mas só Deus sabe como está aqui dentro. Por fora a gente pode estar o mais top das galáxias, mas só o Espírito Santo sabe como a gente está. Então hoje eu quero convidar a gente a orar. Orar. Carol precisa ter Jesus. Precisa. Jesus entra e ele transforma tudo. Não tem um lugar que Jesus não entrou e ele transformou. Ele entrou no enterro, ele tocou na menina e a menina levantou. Até nos lugares que está declarado morte, destruição, Jesus entra e traz vida. Amém. Cara, é só entregar a vida para Jesus, viver para Deus mesmo. É isso que eu quero convidar vocês. Vocês têm aqueles que são ovelhas desse aqui, vocês têm um pastor que vai falar a verdade para vocês. Que quer ver vocês bem no Senhor. E as coisas daqui, cara, a gente dá um jeito. Deus sempre faz alguma coisa. Amém. Você pode contar conosco. Em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês, amém? Responde, Pedro.